A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos todos à continuação da aula de número 12 do curso básico de discipulado do Ministério Pescadores de Homens. Eu sempre penso, meus irmãos, que uma aula bíblica é um convite que todos nós que participamos nos tornamos mais parecidos com Jesus. Nesta aula, vamos finalizar o estudo sobre os passos para a salvação. Lembramos que estamos, como disse na aula 12, que é subdividida em vários temas. O objetivo geral é explicar o Evangelho e a evangelização. Vamos concluir agora a parte do Evangelho, que já estudamos o Evangelho propriamente dito e os passos para a salvação. Iniciamos com o reconhecimento do pecado, passamos pelo arrependimento e agora vamos tratar do maravilhoso tema confessar Jesus como Senhor e Salvador, a única receita de vida eterna. As pessoas gostam, de falar em receita, Essa receita é incomparável, receita espiritual, dada por Jesus. O homem não consegue nem provocá-la. E como costumamos fazer, lançaremos de antemão, para fazermos uma reflexão, uma pergunta provocativa. Por que confessar Jesus como Senhor e Salvador é a única receita de vida eterna? Bem, todas as vezes que se fala em confessar Jesus, me vem à mente 3 passagens da Bíblia. No entanto, vou citá-las em ordem decrescente dos livros da Palavra de Deus. Começaremos com 1 João, não é o Evangelho de João, mas é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Nós estamos sobre confessar Jesus, falando sobre confessar Jesus como o único Senhor e Salvador. Esse é o foco. Diz a primeira carta de João: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. A carta aos Filipenses, escrita por Paulo, no capítulo 2, versículos 10 e 11, nos ensina: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Observe, meus irmãos, a primeira citação é feita pelo apóstolo João, na primeira carta, como nós falamos. A segunda é pelo apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses. No entanto, esse último texto, citado de Mateus, diz respeito à própria fala de Jesus. Então Jesus, ele diz, vou repetir aqui: todo aquele que me confessar diante dos outros. Embora indiscutível a relevância dessas 3 passagens,
que é muito utilizada, né, nas evangelizações, nas pregações que se fala sobre confessar Jesus, a nossa abordagem será orientada por outro texto, no mesmo sentido da confessionalidade. Passemos então a Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A carta aos Romanos, em seus capítulos 6, 7 e 8, sendo este o que mais fala do Espírito Santo em toda a Bíblia, cuidam da santificação, que é a consequência da justificação. Já tivemos a oportunidade de estudar parte do capítulo 7, quando tratamos da lei e do pecado, ou seja, na aula anterior. Lembram-se disso, irmãos? No tocante aos capítulos 9 a 11, onde está incluído o capítulo 10, com esse texto que nós citamos agora, vamos estudar, ressaltamos que a carta apresenta o plano de Deus para a salvação de Israel e a entrada dos gentios na igreja. Lembrando, então, o capítulo 9 trata da eleição eterna. O capítulo 10 enfoca o presente e retrata a rebeldia de Israel, a sua infidelidade. E o capítulo 11 trata do futuro, de um tempo de restauração. Vamos aqui na doutrina, e no livro que nós já estamos acostumados, né, a citar aqui, Como Ler a Bíblia livro por livro, Fee e Stuart, os dois autores, esclarecem na página 380. Paulo agora passa a tratar da tensão entre a fidelidade de Deus a unir judeus e gentios como um povo e a infidelidade judaica, a maioria dos judeus não tendo reagido positivamente às boas novas de Cristo. O argumento se divide em 3 fases, delimitadas por um lamento sobre os de Israel que rejeitaram a Cristo, capítulo 9, versículo 1 a 5, e uma conclusão confessional em que Paulo se prostra em adoração e admiração diante da soberania extraordinária de Deus. Capítulo 11, versículos 33 a 36. John Stott, por sua vez, um livro também que estamos acostumados a ler aqui, A Mensagem aos Romanos, na página 338, ele nos ensina assim, com o capítulo 10, Paulo deixa o passado e volta-se para o presente. Após discorrer sobre a incredulidade dos israelitas, ele manifesta sua própria esperança de que eles ainda venham a ouvir e crer no Evangelho. Esta visão do futuro ele irá elaborar melhor no capítulo 11. É possível discernir que o texto em foco, Romanos 10, 9, apresenta 2 condições suscitadas pelo apóstolo Paulo a respeito
de ser salvo. Então vamos reler o texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com efeito, a primeira condição que está no texto, confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é o Messias anunciado. Desde o Antigo Testamento, nós já tivemos aulas sobre isso. A experiência de vida, também nos meios religiosos, nos dão testemunho, no entanto, que as pessoas amam o Jesus Salvador, mas muitas delas se esquecem de que Ele é também Senhor. Reconhecer Jesus como Senhor implica em reconhecer que somos escravos de Jesus e ser servo impõe obediência. E quem quer obedecer? A vivência nos tem respondido: poucos ou quase ninguém. Na verdade, o homem não quer obedecer ao Senhor por causa da sua carnalidade, por causa do pecado que é a sua essência. Mas a palavra de Deus revela que é preciso vivenciar o Senhor, aceitando-o por inteiro, não apenas entre aspas, né? Como Salvador, de modo que sem se reconhecer que Jesus é o Senhor, não haverá Jesus como Salvador. Essa é a primeira condição. A segunda condição é crer no coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. Isso não parece fácil. Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos e os que perfilham o ver para crer sentem-se totalmente desestimulados em aceitar tal fato, mormente que não é um fato qualquer. É consabido que os saduceus também não criam na ressurreição, mas a aparente dificuldade não nos pode levar a desprezar a realidade do sobrenatural de Jesus. De modo que o crer não é uma crença que se aloja no intelecto, na razão, completamente na razão, mas no dizer de Paulo, no coração. E quem não aceita o milagre da ressurreição não tem como acreditar na verdade. Se há alguma crença, ela é vã, capenga. Neste contexto, irmãos, temos como causa para a salvação a fé no coração e a confissão pública pela boca, com que declaramos aquilo que cremos. Nesse sentido, aqui no livro do C. Marvin Patt, que também nós utilizamos nessas aulas, na página 206, olha que coisa interessante. Diz o doutrinador, os versículos 9 e 10 fornecem uma visão geral dos passos para a salvação, conforme 10, 14 e 15. Primeiro, o pecador precisa crer que Jesus é Senhor. Em outras palavras, o pecador precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos como prova
da reconciliação na cruz. Convém lembrar 4, 24 e 25. Segundo, o indivíduo deve confessar Jesus como Senhor publicamente. Se, como muitos comentaristas sugerem, o pronunciamento Jesus é Senhor era feito no momento do batismo, Paulo então está dizendo que a salvação é, em primeiro lugar, uma questão de crer no coração e depois de fazer uma profissão pública dessa fé por meio do batismo. Conforme Atos 2:38, Romanos 6, 1 a 14, Colossenses 2:12, Tito 3:5 e 1 Pedro 3:20 a 22. Cuidando dos versos 9 e 10 que estamos estudando, irmãos, agora na página 343, estamos concluindo aqui a passagem das doutrinas, para melhor fundamentar, não é? Deixe-me ver aqui, 343. Diz John Stott: assim, boca e coração, fé interior e confissão pública são essencialmente uma coisa só. Confissão sem fé santa, confissão sem fé seria em vão. Da mesma forma, porém, fé sem confissão seria uma manifestação de pura falsidade. É bem interessante isso. Porque, irmãos, veja bem, você dizer que crer em Deus, crer em Jesus, crer no Espírito Santo, mas você faz isso sem confessar que Jesus é o Senhor, na realidade é pura falsidade. Você precisa confessar. A verdade é que o crer nos traz o benefício divino. Ora, todo aquele que nele crê não será confundido, consoante explicita o apóstolo Paulo nos versos 11 do capítulo 10 da carta aos Romanos, inspirado em Isaías 28:16, enfatizando a segurança da salvação eterna, uma vez que reconhece Jesus como, aqui citando Isaías, abre aspas, uma pedra já provada, pedra preciosa da esquina que está bem firme e fundada. Mais adiante, no verso 13 da carta de que estamos tratando, o apóstolo Paulo, citando a profecia de Joel, consoante Joel, capítulo 2, versículo 32, também referida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo vaticina, abre aspas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, fecham aspas. Está claro, pois, que a confissão é a invocação do nome do Senhor. Poder-se-ia perguntar, mas onde está a palavra sobre a cruz nos versículos da confissão e crença encetados pelo apóstolo Paulo? Ora, vejam bem, só faz sentido se falar em ressurreição se houve morte. A propósito, a Bíblia, como se não bastasse descrever em pormenores a morte insana de Jesus, também narra sobre o seu sepultamento, como se estivesse a demonstrar que ele de fato foi morto, uma vez sepultado.
Assim, a morte de Cristo e morte de cruz está implícita na fala do apóstolo Paulo sobre a ressurreição, bem como a remissão dos pecados, em vista da confissão e crença. Nesse sentido, John Stott, na mesma página 343, já citada, nos adverte aqui. Implícitas na Boa Nova estão as verdades de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado e agora reina como Senhor e concede salvação àqueles que nele creem. Não uma salvação fingida, da boca para fora, mas salvação pela fé, isto é, por meio de uma fé consciente que abraça Cristo como Senhor e Salvador crucificado e ressuscitado. É esta a mensagem positiva que resulta da justiça que vem da fé. Fecha-se aspas, a citação de John Stott. Vimos, irmãos, que o texto no final do verso 9 é incisivo sobre a salvação. Estamos falando agora sobre ainda a citação do verso 9 em Romanos 10. Porque diz expressamente, serás salvo. E sabemos que o homem se preocupa com a salvação quando tem a consciência da morte e sente a necessidade de fazer algo. E inevitavelmente ele descobre que nada pode fazer. Em todo o contexto da Bíblia, aprendemos que a salvação não depende de nós, porque somos pecadores. E essa é a razão porque, no conselho dos céus, antes da fundação do mundo, o plano de Deus visava a morte do Cordeiro, sem quaisquer máculas, a única forma de nos imputar a justificação e consequente santificação a culminar a salvação eterna. Não esqueçamos jamais, justificação por Jesus, santificação, que é esse processo que o remido vive, a culminar na salvação. Bem, agora chegou o momento de responder a pergunta: por que confessar Jesus como Senhor é a única receita de vida eterna? Para tanto, eu inicio aqui refletindo sobre as consequências da confissão. Isso aí implica na conversão. Mas o que é mesmo conversão? Podemos entender a conversão como um momento em que estão contemplados o reconhecimento do pecado, o arrependimento pelo pecado e a confissão em Jesus como o único Senhor. Em outras palavras, os mortos espiritualmente foram capacitados a se arrependerem e a crerem em Jesus mediante a fé. Porque todos nós estamos mortos pelos nossos pecados, nós estamos mortos espiritualmente. Mas nesse momento da conversão, está dizendo que fomos nós capacitados, né, a nos arrependermos e a crer em Jesus mediante a fé, que é um dom de Deus que nos concede. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, lembra-se da aula, ele nos convoca à conversão. O nosso arrependimento é uma convocação subsequente à consciência que temos do pecado e que também nos leva para a conversão. E, finalmente, confessar Jesus é o passo magistral que nos converte e nos entrega a vida eterna. Meus irmãos, em uma definição mais concisa, podemos entender que a conversão é o nascer de novo. Sobre a conversão, queremos citar os seguintes versos. Claro que a nossa aula bíblica é com base na Bíblia e sempre vamos citar a palavra de Deus.
Aqui, ó, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32. Eu não tenho, Deus disse, e a palavra da boca do profeta Ezequiel, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Ainda no Antigo Testamento, o livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O mesmo livro, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, parte B. Porque o Senhor, Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para ele, se houver a conversão. Agora no Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se, mas não basta arrepender-se, né? Se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. João 3:3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E assim podemos compreender as consequências dessa conversão. Para efeito didático, meus irmãos, vamos explicitar aqui as consequências em sequência, não significando que elas seguem uma ordem sistemática. Na verdade, todas ocorrem simultaneamente. Então, vou citar algumas aqui. Primeiro, a conversão nos proporciona obter as benesses da rasgação do véu, uma vez que o novo caminho para Deus fora aberto. Todos os irmãos sabem que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, né? E aí promoveu a benesses que aqueles que creem em Jesus recebem dele essas dádivas. Antes havia uma limitação, pois somente ao sumo sacerdote do templo era permitido o acesso a Deus. E o novo caminho não tem a ver com aqueles dos sacrifícios de animais, que nos fazia viver apenas na obscuridade, mas agora, mediante o sangue de Jesus, fomos libertos. Segundo a carta aos Hebreus 10, 19 e 20, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Vamos ler aqui, ó, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Mateus 27, 51a. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Carta aos Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer.
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Essa primeira consequência, as benesses que recebemos da morte de Jesus com o rasgar do véu. Uma segunda consequência é a de que o nome do convertido, aquele que crê em Jesus, aquele que teve a consciência do pecado, se arrependeu e confessou Jesus, então ele se converteu, ele agora, o nome dele está incluído no livro da vida. Como sabemos disso, irmãos? Na Bíblia, óbvio. Então vamos ver aqui, Êxodo, lá no Antigo Testamento, segundo livro, capítulo 32, versículos 32 e 33. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. A contrário senso, aqueles que não pecarem, está com o seu nome incluído no livro da vida. No Novo Testamento, o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 20, escreveu: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Filipenses 4, 3. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O livro de Apocalipse, o último livro, capítulo 13, versículo 8, diz assim: e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Está falando da besta aqui. O Apocalipse 20, 11, 15 diz assim. Nós falamos muito sobre isso quando falávamos sobre o reino dos céus e sobre a doutrina do céu. Lembra, irmão, que a gente falou sobre isso aqui? Citou: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja agora o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E finalmente Apocalipse 21, 27. Nela, ou seja, na Nova Jerusalém, aqui falando, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Viu, irmão? Então esse segundo ponto aí fala que quando há a conversão, o nome do remido está lá escrito nos céus, no livro da vida.
Vamos agora a uma terceira consequência da conversão que acontece. Recebemos a vida eterna. No Antigo Testamento, podemos ler em Daniel 12:2. Já no Antigo Testamento, falando sobre vida eterna, diz o profeta: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aqui há um paralelismo, quer dizer, há uma comparação entre a vida eterna, que é com Deus, na glória de Deus, e a vergonha e o horror eternos, que são, na realidade, representam a condenação na eternidade do inferno. Já falamos sobre isso já. Vamos ler aqui sobre o jovem rico em Marcos, no livro do evangelista Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós estamos falando da terceira consequência da conversão, é a vida eterna. Então aqui ele fala: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Estamos falando de vida eterna. Vejam aqui na lição de Jesus que o arrogante jovem rico, ao achar-se bom, conhecedor da lei e praticante dela, de fato tinha o seu tesouro nas coisas visíveis e materiais, de modo que ele não pretendia, em lugar delas, amealhar tesouros nos céus. Na verdade, a vida eterna que ele queria era a eternidade na terra com os seus bens, escravizado na sua mediocridade, a sua medíocre vida, ou seja, a sua vida limitada. Daí que Jesus prosseguiu ensinando aos discípulos, conforme Marcos 10, 23 a 30. Fala sobre o perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para ele, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Vejam bem, a vida aqui, a existência, né, tem as suas limitações, as suas aflições, né, as intempéries, mas estamos falando de vida eterna e Jesus disse que no mundo por vir, né, aquele que crer nele receberá a vida eterna.
Irmãos, agora eu cito o versículo, talvez o mais conhecido da Bíblia, né? E veja bem, são palavras de Jesus. Muita gente pensa que isso aqui que está no Evangelho de João não são palavras de Jesus, mas ele segue, quando ele está falando com Nicodemos, aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos falando de vida eterna. O mesmo João, o mesmo capítulo, agora no versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 17:3. E a vida eterna é esta. Olha lá a definição, né? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O mesmo João, capítulo 10, versículos 28 e 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz, também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mesma carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Primeira carta a João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A mesma primeira carta de João, mesmo capítulo 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Há muito mais, irmãos, porém vamos ficar por aqui. É interessante a citação sobre vida eterna, irmão, antes de concluirmos aqui a aula, é o seguinte, é porque as pessoas têm uma falsa ideia, muitas, né, de que quando morrerem, simplesmente serão aniquiladas, ou seja, a vida não continuará, quer na condenação no inferno pela eternidade, quer na glória de Deus nos céus. Então muitas pessoas acham que vão simplesmente descansar, vão dormir sem sequer sonhando, lógico, porque está morto. Então essas pessoas pensam que é assim, mas a gente sabe pela palavra de Deus, e é isso que nós chamamos a atenção, nós teremos a vida eterna. Aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna nos céus, nos novos céus e na nova terra. E aqueles que não creem em Jesus, porque ele disse lá em Mateus, lembra que logo no início aqui da aula eu falei, que aquele que não crer nele já está condenado. Mas aqui vamos finalizar a aula com essa quarta consequência da conversão. O céu entra em festa e se alegra quando uma pessoa se converte, quando o ímpio se converte. Ele se arrependeu e ele confessou Jesus como Senhor. Então o céu entra em festa e se alegra. Onde está isso na Bíblia? Aqui, Lucas 15, capítulo 15, versículo 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Aprendemos com essa aula, irmãos, que para sermos salvos precisamos preencher algumas condições espirituais. Confessar com a boca que Jesus é Senhor, crer com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Aprendemos que confessar Jesus como único Senhor e Salvador é a única receita de vida eterna, porque nos proporciona a conversão a Cristo e as consequências desta. E essa conversão, 3, aprendemos que essa conversão proporciona 4 coisas eu listei. Primeiro, obter-se as benesses da rasgação do véu, ou seja, desfrutarmos o sacerdócio real junto a Deus. Isto quer dizer, temos acesso direto a Deus mediante Jesus Cristo. Segundo ponto, ter o nome incluído no livro da vida. Terceiro ponto, receber a vida eterna. Quarto ponto, viver a alegria nos céus. Vejam, pois, que ao nos convertermos, nos tornamos crentes e adentramos no processo de santidade, aguardando a segunda vinda de Jesus. E se morrermos antes, iremos diretamente aos braços do Senhor. Nosso corpo ficará sepultado, mas o nosso espírito automaticamente vai aos braços do Senhor. Bem, irmãos, aqui encerramos a parte geral da última aula sobre o Evangelho. Vamos agora, na próxima aula, falar especificamente sobre a evangelização, ou seja, a dinâmica do Evangelho, o Evangelho na prática, o Evangelho em ação. Deus nos abençoe a todos nós, sigamos juntos com Jesus, sob a ação do Espírito Santo. Amém.